Que bom que você está conosco. É uma alegria muito grande a sua participação no nosso culto. Você é convidado a estar presencialmente assim que pudermos estar juntos novamente. A IBP é um lugar da graça de Deus. Participe conosco, em nome de Jesus.
momento de dízimos e ofertas é um ato de culto, especialmente considerado um privilégio por nós que fazemos parte da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, lembra que Deus ama quem dá com alegria, e lembra 3 aspectos da nossa maneira de contribuir na igreja. Ela precisa ser voluntária, generosa e alegre. Participe deste momento como um ato de adoração ao Senhor, como aprendemos do salmista, por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Você tem o número da conta corrente passando aqui embaixo, você pode fazer a sua transferência e participar deste momento na vida da sua igreja. Agradecemos a você, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembre-se, quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia com fartura, colherá fartamente. Que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande podermos nos reunir para adorar ao Senhor. Aí de onde você está, quero convidar a fechar os seus olhos, a colocar a sua mente na pessoa de Deus neste instante e abrir seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai nos falar. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais esta oportunidade. Em meio a momentos tão difíceis aqui em nosso mundo, na nossa terra, na nossa cidade, nós te agradecemos o privilégio de estarmos bem, de podermos estar juntos de nossa família e de podermos, ó Deus, te cultuar, ainda que de maneira remota, mas nos unirmos, ó Deus, em oração, nesta comunhão, para adorar o teu nome. Vem falar a cada um de nós, neste momento, em que te pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar, de agir, de conduzir a cada um de nós a tua presença. Nós oramos gratos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Atos 2, de 42 a 47, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo inédito para todos nós, difícil de ser compreendido porque nós estamos no meio dele, e que vai trazendo cada vez mais incógnitas para cada um de nós. A grande pergunta é: que tipo de igreja seremos? Ou como seremos igreja nesse mundo que se avizinha para cada um de nós? Mudamos de ano, mas o que mais se ouve é que o ano de 2020 é o ano que não acabou. Continuamos carregando e arrastando em nós questões, medos, angústias, incógnitas sobre o futuro, mais do que sempre tivemos a respeito deles. E uma das grandes questões é exatamente essa: que igreja nós seremos agora? Que tipo de valor, que tipo de ferramenta vamos agregar à nossa vida, à nossa vivência como igreja? Eu queria pensar com os irmãos que cada tempo soube usar as suas ferramentas, soube aproveitar o seu tempo para atuar e propagar o Evangelho e ser igreja diante do mundo
com o que o seu tempo lhe oferecia. Se você pensar, há quase 100 anos atrás, havia uma crítica aqui no Brasil muito séria a respeito do uso do rádio. O rádio era considerado um instrumento do diabo, até que se descobriu o alcance que ele poderia ser uma ferramenta de propagação do Evangelho. E hoje você tem diversas rádios que tocam música evangélica, ou que tem um conteúdo dito cristãos de quase 24 horas por dia. Então era um tempo que se absorveu uma ferramenta. Me lembro de uma ocasião, uma discussão na igreja, a respeito da igreja, se devia ou não comprar um computador. O que uma igreja vai fazer com um computador? E hoje nós estamos correndo atrás, dando importância a este instrumento, a esse equipamento na vida da igreja. Estamos nós aqui aproveitando deste equipamento para transmitir o Evangelho. Eu queria pensar com você sobre algumas ferramentas que o Espírito Santo utiliza para que possa trazer unidade na vida da igreja e fazer com que a igreja continue sendo o que ela deve ser na presença de Deus e para o mundo onde ela deve ministrar e se tornar como um luzeiro, se tornar como um sinal do reino deste Deus. E a ideia é exatamente esta, que o Espírito Santo quer trabalhar na vida da igreja, ele realiza uma obra na vida da igreja, a fim de que a igreja manifeste uma unidade, uma comunhão entre os seus membros, e que esta unidade, ou a unidade da igreja, é uma obra do Espírito. A comunhão dos cristãos é uma obra que o Espírito Santo continua fazendo nos dias de hoje, no meio de uma pandemia, para que esta unidade da igreja seja uma marca registrada do mundo, de que a igreja não é uma instituição, não é uma organização qualquer, ela é a manifestação do próprio Cristo no mundo, ela é o corpo de Cristo vivo no mundo. E esta unidade da igreja, que é esta obra do Espírito, pelo qual o Espírito vem trabalhando, é um desafio para mim e para você. E por quê? Mas se é uma obra do Espírito, por que é um desafio para nós? Se é algo que o Espírito está fazendo e quer realizar, por que se constitui num desafio para mim e para você? Porque existe aí um desafio que requer a submissão da minha vontade individual e da vontade coletiva da igreja à orientação do Espírito Santo. Então, quando nós pensamos que o Espírito está trabalhando pela unidade da igreja, isso quer dizer que ele está trabalhando para que eu e você, cada um individualmente, submeta a sua vontade à sua orientação. E que nós, como igreja, tenhamos essa consciência e consigamos perceber e ouvir a voz do Espírito, dizendo que nós, como igreja, devemos fazer. Você vai se lembrar daquelas cartas que o próprio Cristo pede que João escreva aquelas 7 igrejas no Apocalipse, dizendo sempre qual é a ordem, qual é a reprimenda de Jesus às igrejas que estavam faltosas, qual é a orientação que ele tem para elas. Ele sempre terminava a sua carta dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta obra que o Espírito está realizando para tornar a sua igreja em comunhão, gerar esta unidade na vida da igreja. E como eu disse, quais são as ferramentas que o Espírito Santo vem utilizando para trabalhar, para efetivar esta unidade da igreja, esta comunhão entre os cristãos? Veja que lá no verso 42, Lucas registra: eles, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje a gente tem dado muita importância, muita ênfase a algumas coisas, a alguns equipamentos, na esperança de que isso possa gerar uma igreja. Mas eu quero pensar com você que estes 4 itens, para os quais não existe um equipamento, é que vão gerar a unidade na vida da igreja. Pense comigo sobre o ensino dos apóstolos.
Eles, as pessoas, aquela igreja local que estava ali em Jerusalém, se dedicava ao ensino dos apóstolos. O apóstolo Paulo vai escrever lá aos crentes de Éfeso o seguinte, lá no capítulo 2, versos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Ele está escrevendo aos crentes, para lembrá-los do que eles são. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E onde vocês são edificados? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como uma pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, no Senhor, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso é a igreja. E o apóstolo Paulo afirma que este ensino dos apóstolos é este fundamento que ele cita aqui em Efésios capítulo 2, dizendo que Jesus Cristo é essa pedra angular. A pedra angular era uma pedra que servia de referência para toda a construção. A partir dela, da sua nivelação, se sabia quanto ia se construir para frente, para o outro lado e de altura. Ela era referência para toda a construção. O apóstolo Paulo diz que Jesus é esta pedra angular, que gera referência para que todo o edifício seja edificado. E o edifício é edificado exatamente com o ensino dos apóstolos e dos profetas. A partir de Jesus, você vai se lembrar que Jesus, quando anda com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, começou a mostrar a eles, começando pelos profetas, tudo o que se dizia a respeito dele. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo que o Antigo Testamento apontava a respeito de Cristo, mais o que os apóstolos, ainda vivos, estavam afirmando e reafirmando para a igreja. Uma das características do cânon do Novo Testamento é que os livros entraram para a Bíblia, foram considerados autoritativos para a igreja, porque havia apóstolos vivos que podiam dizer: foi exatamente isso que Jesus disse, foi exatamente isso que ouvimos da boca de Cristo, foi exatamente isso que vimos Cristo fazer. É isto que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a pedra angular, como a referência para a construção de todo esse edifício que cresce ajustado para tornar-se um santuário santo no Senhor, onde Deus habita, onde Deus age, onde Deus fala, onde Deus manifesta a sua presença e a sua vontade. Esta é uma ferramenta que o Espírito Santo usa, o ensino dos apóstolos, Cristo como fundamento, e todo este aparato que foi ensinado e escrito e registrado pelos apóstolos. Por isso, meus irmãos, isso não é achismo, não é opinião, é exatamente um trabalho do Espírito fazendo com que a gente compreenda o conteúdo da Bíblia. Sim, o Espírito Santo quer nos iluminar, quer tirar as nuvens da nossa vista, quer nos ensinar aquilo que a Bíblia diz. Cada pessoa que diz assim: eu não consigo ler a Bíblia, não entendo o que a Bíblia diz. Meu irmão, o Espírito Santo está à disposição de cada crente para iluminar a sua mente, para ele aprender isso. Basta se pedir. Não é à toa que o Tiago vai dizer que, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso é uma ação do Espírito Santo para eu compreender a Bíblia, conhecer o seu conteúdo, as histórias bíblicas, o drama bíblico, todo o que está escrito ali para o propósito daquilo, de tudo que foi escrito. Também para aprender a aplicar a Bíblia, fazê-la a regra para a minha vida. Nós, na nossa igreja, temos como primeiro princípio de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós queremos compreender o seu conteúdo e queremos ser capazes de aplicá-la em nossa vida. Viver a Bíblia, viver o seu ensino com coerência entre o que cremos
e aquilo que praticamos. Eu me lembro de uma campanha, já de muitos anos, que foi lançada no Brasil e tinha como título Bíblia, Ler, Viver e Crescer. Tinha até um hino muito bonito que falava sobre isso. E dando esta ênfase, olha, eu preciso conhecer a Bíblia. Ninguém pode se tornar santo, ou ninguém pode buscar santidade na sua vida, à margem da leitura da Bíblia. E nenhuma igreja pode andar em comunhão, pode alcançar esta unidade no Espírito, se não conhecer a Bíblia, para então poder viver, para então poder crescer no conhecimento. Essa é a chamada do apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, dizendo: cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Não importa se já tenho 50 anos de vida cristã, seja lá que tempo você tem, é preciso continuar a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E aqueles crentes, aquela igreja que impactou o seu tempo, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. E o Espírito quer usar exatamente o ensino para gerar a unidade da igreja, a comunhão dos cristãos. Uma segunda ferramenta que a palavra de Deus diz que o Espírito utiliza e que era fator de dedicação daqueles crentes, eles se dedicavam à comunhão. Esse ato de realizar, de desenvolver alguma coisa em conjunto, e realizar em conjunto de maneira harmoniosa, no sentir, no pensar, no agir, na identificação e na comunhão, na identificação dos pensamentos. Comunhão significa ter união, paz, partilha com alguém. Quando duas pessoas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, elas estão em comunhão. Significava, como é dito, aquela reunião diária, aquele encontro que eles tinham, que aqueles crentes aprenderam a priorizar a igreja local. Em tempos de desafios como este, em que eu assisto o culto na hora que eu quero, eu assisto o culto da igreja que eu quero, a hora que eu quero, e tudo pode ser feito de maneira virtual, é um grande desafio eu ter esta identificação com um corpo local, com uma igreja que se reúne num determinado endereço de uma rua, naquele número, naquela hora, naquele local, onde eu posso enxergar, onde eu posso ter compromissos, onde eu posso prestar contas, onde eu posso trocar esta comunhão com estes irmãos. Então, essa dedicação à comunhão significava priorizar esta igreja local, esta unidade desta igreja. É uma característica que torna o corpo, porque eu reconheço o outro, eu considero o outro e eu respeito o outro. É quando nós aprendemos a amar o outro, como o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Isto é um desafio para nós, mas é a obra que o Espírito Santo quer realizar, me fazer ter comunhão com a minha igreja local, ter compromissos com a minha igreja local, ter responsabilidades que vão manifestar que eu verdadeiramente amo, que o meu amor vai ultrapassar as palavras e se transformar em atos. É por isso que a Bíblia dá tanta ênfase aos relacionamentos, aos mandamentos recíprocos, os compromissos, as responsabilidades que nós temos uns para com os outros, de nos amar uns aos outros, de nos socorrer uns aos outros, de nos sustentar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de apoiar uns aos outros, de caminhar um ao lado do outro, de andarmos juntos em amor. Este é um desafio, porque quando eu digo eu preciso priorizar a minha igreja local, é que eu vou amar aquilo que ela está fazendo, os desafios que ela tem. Quando eu digo que eu vou considerar o outro, é que eu vou conhecê-lo, entendê-lo, socorrê-lo, suportá-lo e andar junto com ele. Isso exige compromisso, isso é um desafio em tempos que ninguém tem tempo para nada.
ter tempo para o meu irmão, ter tempo na minha agenda para ter um encontro com aqueles a quem eu chamo de irmãos, e a quem eu digo amar, que eu digo que juntos somos um corpo, somos uma família, como o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 2 de Efésios, vocês agora são concidadãos dos santos, a família de Deus. Não existe uma situação mais triste do que uma pessoa que não demonstra respeito, carinho pelos seus. E o apóstolo Paulo pega essa figura para ilustrar, essa metáfora para ilustrar quem é a igreja, porque a família é algo muito importante, é algo essencial. E naquela cultura especialmente onde havia uma hierarquia, uma autoridade muito forte, ele lembra, olha, nós agora somos a família de Deus, temos esta responsabilidade de um para com o outro, temos estes compromissos, e o Espírito trabalha, fazendo com que a gente se dedique à comunhão, porque ela vai gerar unidade na vida da igreja. O versículo também diz que outra ferramenta do Espírito para gerar esta unidade, esta comunhão dos cristãos, é o partir do pão, uma referência à celebração da ceia do Senhor. Eu sei que algumas pessoas hoje têm dado ou tratado com um certo descaso a celebração da ceia do Senhor. Eu lembro de um tempo em que as pessoas podiam faltar qualquer dia, menos no culto da celebração da ceia. Já houve brigas e mortes por conta da interpretação que se deu ao significado da ceia do Senhor. Hoje se celebra a ceia virtualmente, uma contingência, uma necessidade deste tempo, deste momento. Mas a celebração da ceia é algo muito importante, tanto é que é uma das duas ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. A primeira foi o batismo, a segunda é a celebração da ceia do Senhor, porque são símbolos da experiência mais importante que uma pessoa pode ter na sua vida, o seu encontro com Cristo, aquele momento que ele compreendeu que o sangue de Cristo purifica todos os seus pecados, que a morte vicária, a morte substitutiva de Cristo na cruz, trouxe salvação para este cristão. E esta celebração da ceia, essa participação do pão, no partir do pão, é um desafio no sentido de que quando eu participo da ceia, quando eu lembro da ceia, quando eu compreendo os conteúdos da ceia, eu lembro que eu preciso me santificar. É um desafio para mim, é um motivador para mim. Cristo morreu no meu lugar, e aquele sangue precioso me purificou dos pecados. E se eu sei que sou pecador, e venho à mesa do Senhor no partir do pão, mais uma vez como pecador, eu sei que venho para ser purificado por este sangue. Isso lembra da santidade pessoal de cada um que participa da celebração da ceia. Isso lembra que cada um que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, precisa tomar para poder participar desta comunhão. Isso lembra que esta igreja que se reúne em torno do partir do pão da mesa do Senhor, ela está buscando esta comunhão teológica. Todos nós cremos desta mesma maneira. Quando Jesus instituiu a ceia, isso para mim é muito importante. Ele não chamou a multidão. Ele não permitiu que os fariseus que atrapalharam tantas reuniões, tantos encontros dele, participassem. Ele chamou exatamente aqueles 12 apóstolos a quem ele havia separado para que participassem de um momento de intimidade com ele, de comunhão com ele, ainda que houvesse no meio deles um Judas. Mas é um tempo de comunhão teológica, de compreensão. Enquanto Jesus instituía aquela ceia, ele deu diversos ensinamentos para a sua igreja, para aquele grupo que estava com ele à mesa, entendendo o que Jesus fez, como eles deveriam continuar agindo, entendendo a partida de Cristo, o seu retorno, a presença do Espírito Santo, os frutos que isso ia gerar em suas vidas.
Meus irmãos, nós estamos falando de uma comunhão espiritual. Isso vai para além do que nós estamos enxergando, porque cada um que participa do partir do pão, da mesa do Senhor, foi alguém que teve uma experiência extraordinária, que mudou o rumo da sua existência. Não é apenas uma comunhão de nós, aqui que nos enxergamos, somente desta igreja local, mas foi algo que nós sabemos que mudou a nossa existência para todo sempre, onde estivermos, e quando lá estivermos, nós seremos irmãos em Cristo Jesus. Existe uma comunhão espiritual, mas quero lembrar mais uma vez, é por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque cada um de nós nasceu de novo, teve uma experiência única e especial com Cristo Jesus. Nós não somos irmãos, porque estamos na mesma igreja local, porque torcemos para o mesmo time, porque nascemos no mesmo estado, porque temos afinidades políticas. Nós nos chamamos de irmãos, porque tivemos uma experiência com o Cristo ressurreto. Estamos afirmando, em volta da mesa da ceia, uma verdade teológica, uma comunhão teológica. Nós cremos naquilo que esta mesa simboliza. Nós cremos que o vinho simboliza o sangue de Cristo, que purifica os pecados. Nós cremos que há pecados, mas nós cremos que o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. O seu sangue derramado nos perdoa pecados. Isso não é para qualquer pessoa. Aliás, tem gente que acha que isso é uma loucura, que esta mensagem é uma loucura. O apóstolo Paulo já afirma isso aos Romanos. E continua tendo gente entendendo desta mesma maneira. Isso é loucura. Mas nós somos irmãos, porque nós experimentamos isso e cremos nisso. Nós estamos vivendo uma verdade teológica, uma comunhão espiritual, como pecadores redimidos, nos reconhecemos como irmãos, e vimos aqui, sabemos que somos os pecadores em busca da graça de Deus. Por fim, o Espírito Santo usa como ferramenta a oração, que aquela igreja se dedicava. A oração só é praticada quando existe fé. Aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que se diz ateu, diante da tragédia, diante da iminência da morte, ele começa a crer em Deus. É quando ele grita por Deus. É quando ele se agarra. Quem já viajou de avião vai lembrar quando o avião passa por uma turbulência e dá até um frio na barriga. Você agarra no braço da poltrona e fala: Deus, tem misericórdia agora. Ou quando você escapa de um acidente de carro, vê um acidente acontecendo na sua frente, e que você percebe a fragilidade da vida, e então você fala com Deus, você passa a crer em Deus. E nós cristãos, a oração ela é tão importante, porque ela é a prática daquilo que nós cremos. A oração vai revelar e nos ajudar na dependência de Deus. Eu oro porque eu creio que há um Deus superior a tudo, que está me ouvindo e tem interesse em atender a minha oração. É por isso que eu vou orar, porque Deus responde às orações, porque eu creio que é um Deus que está atento àquilo que eu falo. A oração é importante porque ela traz discernimento sobre a incoerência entre a fé e a ação. É na oração que eu percebo as minhas dificuldades, as minhas limitações, o quanto eu preciso de Cristo, o quanto eu fiz de errado. É nesta comunhão com Deus, em que eu falo e ouço a Deus na oração, que eu vou percebendo a minha necessidade e a capacidade de Deus de me suprir. Essas são ferramentas que o Espírito vem usando para gerar a unidade da igreja, a comunhão entre os cristãos. O ensino dos apóstolos, fundamentado a partir de Cristo, a comunhão dos cristãos que andam em harmonia para juntos obedecerem a Deus,
O partir do pão, que é um símbolo que, se não falarmos nada, já anuncia que alguém morreu, e o significado dessa morte. E por fim, as orações. Eu oro porque eu creio em Deus, que está acima de todas as coisas, e que ouve, está interessado em ouvir as nossas orações. Quando a igreja se permite dirigir pelo Espírito, quando a igreja se permite ser dirigida na direção da comunhão e da unidade, então o Espírito Santo começa a gerar algumas verdades, algumas experiências na vida da igreja. Você vai ver aí no versículo 43, que quando todos estavam cheios de temor, e muitos sinais, ou muitas maravilhas e sinais, eram feitos pelos apóstolos. Em primeiro lugar, quando a igreja anda em unidade, em comunhão, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nós abrimos espaço para a atuação do Espírito Santo. Aquela igreja de Atos experimentou coisas extraordinárias, houve uma concentração de milagres, porque era um tempo da implantação da igreja. E hoje, meus irmãos, quando for necessário, para que a igreja realize a vontade de Deus, Deus de novo vai realizar quantas maravilhas e sinais forem necessários. Se a gente parar para pensar, e eu poderia fazer um culto do conta-bênção, um pouco diferente, não uma bênção que você recebeu, mas algo de extraordinário que aconteceu na sua vida. Nós íamos ouvir tantas coisas maravilhosas na vida de cada crente, sinais de que Deus está vivo, sinais de que quando eu já estava sem esperança, Deus manifestou a sua vontade na minha vida, da mesma maneira que o Espírito Santo realizou sinais, ou maravilhas e sinais naquele tempo, Ele vai poder continuar realizando hoje, especialmente quando a igreja andar em comunhão. E ele fala sobre uma transformação tremenda. Todos estavam cheios de temor. Uma reverência, uma consciência profunda da grandeza de Deus, do significado desta morte vicária de Cristo, do privilégio que é fazer parte da família de Deus. Meus irmãos, quando eu penso nisso, eu me calo, eu compreendo a minha pequenez. Você vai lembrar daquela história de Jó. Jó foi aquele homem que foi oprimido pelo inimigo. Dos seus 42 capítulos, pelo menos 38, é um grande questionamento para conseguir entender tudo que ele estava vivenciando. Até que no final do livro de Jó, Jó ainda questionando a Deus, então Deus fala assim: você vai parar um pouco e me ouvir, e vai me responder algumas perguntas. E Deus faz uma série de perguntas para Jó. Quem é que colocou as estrelas nos céus? Quem é que diz para a água onde ela deve parar, a água do mar, onde ela deve parar? Ele faz uma série de perguntas, nenhuma Jó sabia responder. E aí Jó diz maravilhado: eu pensei que eu conhecia o Senhor, mas eu o conhecia só de ouvir falar. Agora eu estou compreendendo quem é esse Deus. Isso se chama temor, uma profunda reverência diante do que Deus é. A unidade, ou a comunhão dos cristãos, gera espaço para a atuação do Espírito Santo e gera transformação na vida dos cristãos. E por fim, a unidade ou comunhão gera algo fora da igreja. Veja no versículo 47 que diz que diante daquela comunhão, diante dessa dedicação ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, diante da vida de temor de cada cristão e dos sinais e maravilhas que eram feitos pelos apóstolos, a igreja, o povo, louvou a Deus e tinha simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a igreja anda em comunhão, em unidade, ocorre esse louvor a Deus.
as pessoas que conhecem a igreja, e não somente no entorno do prédio da igreja, mas que conhecem os crentes que são a igreja, louvam a Deus pela vida deles. Porque, meus irmãos, o crente cheio de temor, ele não dá trabalho. O crente que se dedica ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações, ele é um instrumento de Deus na vida das pessoas, não um problema para o marido, para a esposa, para a família, para os vizinhos, para o trabalho dele. Ele é uma bênção. E é por isso que as pessoas começam a louvar a Deus, darem glórias a Deus por causa dessa igreja. Diz que gera-se um testemunho ou evangelização, porque eles louvavam a Deus e tinham, ou a igreja caía na simpatia do povo. Era motivo de evangelização, de promoção, de testemunho diante da igreja. Como é triste quando a gente encontra alguém que vem falar, eu não gosto do evangelho, porque eu tive um amigo, um parente que deu um mau testemunho. Usam até umas palavras feias para identificar esse crente medíocre, nota baixa. Mas aqui estão dizendo, olha, era um motivo de testemunho, havia simpatia por esta igreja. Tive um amigo coreano, e na Coreia os cristãos são muito respeitados. As igrejas são grandes, fortes, têm uma importância e fizeram diferença na construção cultural da Coreia moderna. E eu perguntei o que foi que aconteceu lá, foi um avivamento. Ele me disse que quando houve a guerra da Coreia, havia bombardeios em lugares até residenciais, e que as pessoas perdiam suas casas, e que algumas religiões orientais diziam assim, olha, você se ajoelha lá, faz aquela posição de lótus, e medita, porque o sofrimento, ele não existe, ele é fruto da sua imaginação, não é real. Enquanto as igrejas cristãs abriam as portas dos templos e diziam para as pessoas, olha, se você não tem casa, na rua é que você não vai dormir. E as pessoas dormiam nos bancos das igrejas. E por conta desta ação solidária, de estender a mão ao próximo, a igreja se tornou muito respeitada, mesmo quem não dá importância para a religião, que não tem essa formação, respeita profundamente, ou tem simpatia pela vida da igreja. E por fim, a palavra de Deus diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando uma igreja anda em comunhão, quando ela se permite ser trabalhada em unidade pelo Espírito Santo de Deus, pessoas vão se aproximando, pessoas vão se achegando, pessoas vão se convertendo, porque a conversão é uma obra do Espírito. Vamos nos lembrar que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos naquela celebração da ceia do Senhor. Virá o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo a unidade da igreja. É um desafio para nós nos submetermos individualmente e coletivamente à orientação que o Espírito Santo está dando para andarmos em unidade e em comunhão. E quando estivermos assim, sendo esse testemunho vivo da presença de Deus, o Espírito Santo continuará fazendo a sua obra, convertendo pessoas, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, atraindo pessoas à cruz de Cristo, libertando pessoas e purificando pecados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a permitir e a participar desta obra do Espírito Santo. Vamos nos submeter à sua orientação, vamos andar em unidade, vamos andar em comunhão, de tal maneira que o mundo veja isso, perceba isso, que as pessoas que andem conosco sintam o temor que há em nosso coração. Quero convocar você, minha querida igreja do Parque,
a permitirmos que o Espírito Santo faça a obra que Ele quer realizar em nós. Este é o nosso desafio, deixar que o Espírito Santo trabalhe, e trabalhe a começar em mim, a começar em você. Fecha os teus olhos aí, ora neste instante, diga a Deus que você quer fazer parte da sua obra, que você quer ser um canal desta ação do Espírito Santo, que você quer uma transformação, um coração cheio de temor, que transforme a sua vida e a vida da sua casa, dos seus parentes, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, alcançar pessoas no seu trabalho, na sua escola. Ore a Deus nesse momento, feche os teus olhos onde você está e fale com Deus neste momento. Deus querido, nós estamos na Tua presença, cada um em seu lugar, mas todos, ó Deus, elevando seus pensamentos, o seu coração até o Teu trono de graça, de onde vem todo o socorro oportuno para aqueles que Te buscam. Nós Te pedimos nesta hora, Deus, que venha realizar em nós a mesma obra que o Senhor realizou naquela igreja de Atos, que se manifeste na nossa vida, no nosso tempo e nesta igreja, os sinais e maravilhas e o temor e o acrescentar daqueles que iam sendo salvos, ó Deus. Nós queremos persistir no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, para que o Seu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós e da existência desta igreja neste local. Nós oramos gratos, na certeza de tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desejo
encerramos esse tempo que passamos juntos. Quero orar mais uma vez, pedindo a Deus que conceda uma semana cheia de vitórias a você. Quero lembrar que na próxima quarta-feira, mais uma vez, vamos nos encontrar de maneira remota, às 20 horas. Espero nos encontrarmos lá. Como nós falamos em oração, eu quero lembrar do falecimento do esposo da nossa irmã Maria Aparecida. Lembre-se dessa sua irmã, interceda por ela. Vamos acolhê-la em oração e protegê-la neste instante. Vamos chorar com os que choram. É este o momento. Feche os teus olhos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre todos aqueles que amam a sua vinda desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma semana cheia de vitórias na presença de Jesus.